bem? Meu nome é Leandro e eu sou professor de hidráulica aplicada à metalurgia. Eu vou dar uma aulinha aqui de beneficiamento de polpas, a primeira parte, tá? Então eu queria só falar introdutoriamente nessa aula aqui que o objetivo aqui é entender, é tentar aliar um pouco daqueles conceitos que a gente aprendeu lá nas aulas bem teóricas de hidrostática e hidrodinâmica e falar um pouco de bombeamento de polpas, que é um tópico importante para metalurgia, tá? Para bombeamento de polpas em minerodutos, esse tipo de coisa, que acaba sendo um tópico interessante, um sombreamento bom entre a hidráulica e uma aplicação metalúrgica, tá bom? Então eu vou seguir adiante, aí vocês vão ver um pouco, a gente vai definir bomba e tal, e vai mostrar algumas coisas que acontecem no projeto de mineroduto, tá bom? Então é isso aí, já já a gente continua. Bom, vamos falar o que eu vou apresentar na aula de hoje, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho das bombas, tá? Vou mostrar para vocês o que é uma bomba hidráulica e como que ela funciona. Depois eu vou falar um pouco de tubulações, tá? Eu vou falar como que funcionam as tubulações, boas práticas em relação às tubulações e depois eu vou falar um pouquinho de bombeamento, tá? As variáveis importantes para o bombeamento, o que é o bombeamento de uma polpa ou mesmo de um líquido, tá? E aí eu vou falar do desempenho das bombas de polpa e depois falar um pouco da potência consumida por bombas de polpa, tá? Então, a aula de hoje ela vai pegar uma primeira parte do bombeamento de polpas e isso é referente a uma nota parcial de um semestre do técnico em metalurgia, na disciplina de hidráulica aplicada à metalurgia, tá? E a segunda parte, já mais para o fim ali, eu vou complementar mais material sobre o bombeamento de polpas, tá bom? Então, vamos para a aula. Então tá, vamos falar um pouquinho das bombas, né? As bombas centrífugas, elas são uma subclasse das turbomáquinas de absorção, tá? As bombas centrífugas são utilizadas para o transporte de fluidos através da conversão de energia cinética de rotação para energia hidrodinâmica de fluido contínuo. Então, o que acontece? O que acontece numa bomba? A bomba pega um líquido, tá? E através da rotação de um rotor, ela empurra o líquido de um lugar para outro, tá? Então, ela gera um movimento de líquidos, tá? É isso que eu quero dizer aqui com transforma a energia cinética de rotação para a energia hidrodinâmica de fluxo de fluido, tá? Então ela pega o líquido e através esse líquido vai entrar nesse tubo, esse rotor fica rodando aqui, ele empurra o líquido para algum lugar. Então isso aqui é bombear água, significa empurrar, movimentar o líquido de um lugar para o outro, tá? A energia rotacional normalmente vem do rotor ou de um motor elétrico, tá? Então esse rotor aqui ele está equipado num motor elétrico que vai promover essa rotação, tá? Os usos mais comuns incluem sucção de água, esgoto, petróleo, bombeamento na indústria petroquímica e alguns ventiladores centrífugos são comumente usados para implementar um aspirador de pó, tá? A função inversa da bomba centrífuga é uma turbina de água, tá? Que ela tem a função de converter energia potencial de pressão da água em energia mecânica de rotação, tá? Então vamos focar aqui na bomba para polpa, tá? Então de todas as aplicações aqui a gente vai falar de uma que nem está entre as principais aplicações, mas para metalurgia ela é a principal aplicação que vocês um dia podem se deparar na vida de vocês, que é o bombeamento de polpas. Então aqui a gente tem um diagrama, né? A gente tem aqui um rotor, tá? E a câmara onde vai ser feito o bombeamento, tá? Então aqui eu mostro para vocês como que é a figura de uma bomba real, como que funciona na realidade, tá? Então a gente tem um rotor aqui e esse rotor vai empurrar a água rumo para fora da bomba, movimentando assim o fluido, né? Então é assim que funciona uma bomba e a gente vai, aliás, nessa parte aqui, quando a gente olha o rotor nessa direção, né, a rotação ela promove uma pressão negativa que força a sucção do líquido, tá? Então ela promove a sucção e depois que o líquido passa por ela, ele vai promover, vai expelir água, tá? Então é assim que funciona basicamente a bomba, tá? Então vamos adiante.
Bom, então aquela bomba centrífuga ali que eu apresentei para vocês, ela é dedicada ao transporte de líquidos como água, por exemplo, tá? Mas a bomba que a gente vai estudar é uma bomba que é dedicada a um transporte de polpa. Ela não tem características muito diferentes, mas ela tem algumas particularidades que eu vou falar aqui para vocês, tá? A bomba centrífuga destinada ao transporte de polpa possui algumas características específicas em relação às bombas hidráulicas comuns, tá? O rotor da bomba que transporta polpa, ele tem menos aletas e sua curva é menos acentuada que a bomba de água, devido a essas bombas efetuarem o bombeamento de partículas sólidas juntamente com a água. Então, o que acontece? Se eu tenho muita aleta e uma bomba, uma câmara, uma curvatura muito intensa, essas partículas sólidas elas vão promover um desgaste muito acentuado na minha bomba, tá? Então, para eu evitar esse desgaste, eu diminuo a quantidade de aletas, diminuo a quantidade de partes que sofrem muito desgaste e eu diminuo a curvatura buscando minimizar a quantidade o atrito entre os sólidos e a minha bomba, né? A minha carcaça da minha bomba, tá bom? Então, essa é uma das particularidades importantes, tá? As partes que entram em contato com a polpa, elas são revestidas de materiais resistentes ao desgaste, tá? Por exemplo, níquel duro, ferro fundido ligado com níquel ou borracha natural, tá? Todos esses materiais eles têm uma resistência extra ao desgaste que uma bomba comum não teria, tá? Então, essa é mais uma particularidade das bombas que transportam polpa, tá? Que é essa propriedade que elas têm de resistir ao desgaste, logo elas precisam de materiais mais resistentes do que uma bomba comum, tá? Que normalmente é feita de aço ou ferro fundido, tá? A carcaça da bomba é bipartida e pode ser aberta, assim pode ser desentupida e limpa, assim como pode ser feita trocas nas partes internas. A desvantagem é a limitação de pressão que é possível obter no bombeamento, limitada à resistência mecânica dos parafusos. Tá? Então, o que acontece? Aquela bomba que eu mostrei para vocês, ela é toda fechada. Se alguma coisa quebrar, você tem que desmontar o eixo e retirar. Tá? Só que a bomba que transporta polpa, eventualmente eu posso aumentar muito a porcentagem de sólidos por alguma sedimentação, alguma coisa que aconteceu, e essa bomba pode entupir. Tá? E ficar cheia de sólido ali, de forma que ela não vai conseguir girar o rotor. O que eu posso fazer? Uma característica específica dessas bombas é que elas podem ser abertas. Eu posso retirar, desaparafusar elas e abrir ela no meio. Tá? Ela é bipartida, tem duas partes. Eu posso abrir essas partes para fazer o desentupimento. Tá? Ao mesmo tempo que eu tenho esse pró, que é poder desmanchar e desentupir ela de uma forma mais eficiente, eu tenho uma limitação, que se eu aumentar muito a pressão dessas bombas, o que vai resistir não é aquela carcaça de ferro fundido ou de níquel duro ali, tá? Quem vai resistir à tensão ali imprimida pela pressão são os parafusos. Então toda a tua resistência da tua bomba fica relegada aos parafusos. Então é importante que se tenha isso em mente, que essa diferença é uma diferença meio que chave para as bombas de minério, tá? Bombas de polpa, no caso. Né? E as relações entre diâmetro e largura da carcaça são limitadas, pois os rotores grandes implicam em velocidades periféricas muito altas, aumentando o desgaste. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma bomba muito grande, aqueles rotores eles têm um diâmetro muito grande. Vocês aprenderam lá na física que quanto mais, se eu tenho uma coisa girando, quanto mais para fora dessa coisa que está girando eu tiver, maior vai ser a velocidade instantânea. Tá? Embora a velocidade angular seja a mesma, a distância que ele tem que percorrer é maior e eu tenho uma velocidade instantânea maior. Tá? Como resultado, velocidade instantânea maior dá desgaste maior, porque eu tenho mais quantidade de partícula batendo a uma velocidade maior. Então, esse maior desgaste pode ser um problema. Então, o que me traz uma limitação para a minha bomba. Eu não posso fazer uma bomba gigantesca, porque senão eu vou ter um desgaste gigantesco também. Tá? Então, esses são os detalhes importantes ali de diferenças entre bombas hidráulicas comuns e as bombas hidráulicas que são feitas, as bombas centrífugas que são feitas para transporte de polpas, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Bom, então vamos falar um pouquinho das tubulações, tá? Os tubos de transporte de polpas normalmente são feitos de ferro fundido ou aço, tá?
Como o desgaste é uma consideração importante para o projeto, os tubos devem ser especificados com a espessura necessária, correspondente ao desgaste previsto para a vida útil da tubulação. Então, o que acontece? Como a gente tem polpa correndo por dentro desses tubos aqui, tá? A gente tem um líquido junto com um sólido. Esse sólido vai propiciar um desgaste bastante grande no tubo. Então, quando eu idealizo o circuito de transporte, tá? O que vai acontecer é que o cara tem que pensar, os engenheiros que vão idealizar os dutos de transporte, eles têm que pensar quanto tempo aquele tubo vai ficar empregado e qual que é o desgaste que a polpa vai impor a esse tubo, entendeu? Então isso tem que ser considerado, por quê? Porque um tubo vai ter também como especificação a espessura dele, porque a espessura está diretamente relacionada, porque quando eu tenho desgaste, eu vou diminuindo a espessura do tubo, né? Pelo atrito ali das partículas, através do atrito e abrasão das partículas com o tubo, tá? Então eu tenho que considerar esse desgaste, considerar a espessura do tubo na hora de ver quanto tempo vai ficar a minha estrutura está prevista para ficar ali funcionando, tá? Porque caso contrário acontece um acidente com vazamento de minério que seria drástico, tá? Esse desgaste acontece preferencialmente na porção inferior do tubo, tá? Então vamos imaginar que o minério está fluindo nessa direção aqui, tá? Quando ele está fluindo nessa direção, a lei da gravidade ela puxa as nossas partículas para baixo. Então o desgaste é preferencialmente na parte inferior do tubo, tá? Então assim costuma-se girar o tubo 90 graus algumas vezes durante a vida. Então, como que é feita a junção desse tubo, tá? Um detalhe construtivo importante. Esses tubos ou eles são de encaixe rápido, que está um diagrama do tubo de encaixe rápido, que eu só desaparafuso esses dois parafusos aqui e eu consigo soltar o meu tubo, né? E aí eu consigo girar ele, ou ele é flangeado, tá? Como esse aqui, ó, tem uma flange, normalmente aqui um anel de borracha aqui que ajuda a vedar o tubo, né? E aí eu tiro os parafusos, eu posso girar o tubo 90 graus e depois aparafusar de novo. Então todos eles têm uma conexão facilitada, tá? Esse desgaste acontece, eu já tinha falado aqui, o desgaste acontece preferencialmente na parte inferior, por isso a gente gira ele 90 graus algumas vezes. Uma outra ferramenta bastante utilizada é evitar os cotovelos por causa do desgaste acentuado, assim, usa-se cachimbos, onde existem prolongamentos de tubo que criam uma zona de estagnação pela qual a polpa passa, tá? Então, como que acontece aqui? Um outro artifício, tá? Além do circuito, ele tem que ser todo prensado para ter o mínimo possível de curvas. Por quê? Porque curvas significa que eu vou ter desgaste, tá? Quando eu faço mudança de fluxo, eu acarreto um desgaste extra, tá? Então, quando eu preciso ter uma curva aqui, eu uso um cachimbo. Por quê? Ao invés de ser um joelho, que eu vou desgastar toda a lateral do joelho aqui por causa da passagem das partículas sólidas, quando desgastar ele, eu ponho o que se chama de cachimbo. Eu ponho essa cruz aqui de tubo, né? E eu fecho dois espaços, porque quando o material vier na direção do fundo do tubo, ele vai encontrar aqui um volume de líquido, tá? E o líquido não vai se desgastar, evidentemente, né? Então aqui é para isso que se usa o cachimbo, para evitar o desgaste excessivo num possível joelho que seria colocado aqui, tá? Então só um detalhe, normalmente o sistema de tubulações de uma planta que tem um mineroduto, ele é um sistema de tubulação onde se tenta fazer o mínimo, os percursos são o máximo possível em linha reta, tá? Então se tenta fazer o mínimo de curvas e os percursos não são sinuosos, nem muito caprichosos, é tudo tentando fazer uma reta para que tenha o mínimo possível de desgaste na tubulação, porque desgaste na tubulação significa diminuição de vida útil da tubulação, que por sua vez vai significar custo, né? Porque a gente vai ter que trocar mais vezes a tubulação, tá bom? Então vamos adiante ali que eu vou falar mais alguns detalhes, tá?